Siga, curta, comente e compartilhe. Quando as luzes se apagam. Durante o dia, tudo parecia normal. A casa, simples e silenciosa no fim de uma rua sem saída, era quase reconfortante à luz do sol. Helena, uma professora de literatura de 33 anos, vivia sozinha ali desde a morte dos pais. Não gostava de festas, evitava contato social, e o pouco que precisava do mundo exterior, resolvia pela internet. Mas o que mais a isolava não era a solidão. Era o medo. Desde os 11 anos, Helena sofria de pânico noturno. Acordava subitamente, incapaz de se mexer, os olhos arregalados, o corpo travado. Sentia como se uma presença invisível observasse cada suspiro, como se algo estivesse em pé ao lado da cama, apenas esperando. Com o tempo, aprendeu a identificar os sinais. Um zumbido sutil nos ouvidos. Uma pressão no peito. A estranha certeza de que não estava sozinha. Os médicos chamavam de paralisia do sono. Ela chamava de inferno. Nos últimos meses, os episódios estavam mais intensos. Ela não apenas sentia presenças, agora ela as via. Silhuetas humanas, escuras e distorcidas, com olhos opacos. Figuras que não desapareciam ao piscar, e às vezes até se aproximavam. Certa noite, acordou sem ar e viu uma dessas figuras ajoelhada sobre ela, como se sugasse seu fôlego. Demorou minutos eternos para recuperar o movimento e acender a luz. Mas quando fez, não havia nada. Nunca havia. E ainda assim, o pavor era real. Foi numa noite particularmente abafada de abril que tudo mudou. Helena havia passado o dia todo sentindo um formigamento estranho na nuca, como se alguém estivesse à espreita. Por volta das 21 horas, trancou todas as portas e janelas, como fazia religiosamente, e deitou-se cedo. Leu algumas páginas de um romance de terror, ironicamente, o único gênero que conseguia acalmar sua mente, e apagou as luzes. Pouco depois da meia-noite, acordou com o som de passos. Não eram passos no andar de cima, a casa era térrea. Eram no quarto. E não vinham de um lado ou outro. Vinham de todos os cantos. Como se cercassem a cama. Helena tentou se mexer. Nada. O corpo preso como uma estátua. A respiração curta, o coração aos pulos. Seus olhos vasculharam o quarto na penumbra, mas não precisavam de muito para enxergar o que estava ali. Havia 3 sombras humanas, imóveis, como se a observassem. Uma estava ao lado da cama, tão próxima que, se ela pudesse levantar o braço, tocaria nela. Outra se postava perto da porta. E a terceira estava no teto. De cabeça para baixo. Com os olhos abertos, fixos nos dela. Dessa vez, não piscavam. Uma das figuras deu um passo. Depois outro. Helena sentiu a beira da cama afundar. E então, como num estalo, conseguiu mover a mão. Acendeu o abajur num gesto desesperado. A luz amarela inundou o quarto, e elas sumiram. O silêncio seguinte foi pior que os passos. Nos dias que se seguiram, Helena se recusou a dormir. Bebeu café até passar mal, tomou banho frio para espantar o sono. Mas eventualmente, a exaustão venceu. Dormiu no sofá, em pleno dia, e o episódio se repetiu. Agora, elas vinham mesmo com a luz do sol. Mesmo com os olhos abertos. Ela não estava mais sonhando. Foi então que decidiu procurar ajuda. Mas não um médico, não dessa vez. Procurou por relatos semelhantes em fóruns obscuros, onde pessoas descreviam sombras que as visitavam à noite. A maioria dos relatos era incoerente, paranoico. Mas um em particular chamou sua atenção. Um usuário chamado Eidolon33 descrevia tudo exatamente como ela vivia: os zumbidos, a paralisia, a presença no teto. Ele falava de entidades chamadas observadores do sono. Espíritos ancestrais que se alimentavam do medo gerado durante o pânico noturno. Segundo ele, cada vez que alguém os via, a conexão se aprofundava. Até o ponto em que deixavam de ser visitantes. Tornavam-se parte do lar. Parte da mente. A última postagem do usuário era um aviso. Se você está lendo isso e reconhece os sinais, pare. Eles já sabem que você os viu. E agora, eles vão querer mais. Helena desligou o computador tremendo. Naquela noite, ela selou o quarto.
Cobriu espelhos, trancou as portas e espalhou sal nos cantos, algo que lera em um dos relatos. Mas não adiantou. Às 3h17 da manhã, os olhos se abriram sozinhos. O teto parecia mais baixo. O ar mais denso. E então veio o som. Um sussurro. Incompreensível. Vindo de dentro da parede. Volta pra cama. Helena estava no chão do quarto, encolhida no canto, mas não lembrava como chegará ali. Ao levantar os olhos, viu o que jamais esqueceria: o espelho que havia coberto agora refletia algo. Uma versão dela mesma. Mas com olhos negros e sem vida. E atrás dela, 3 figuras, imóveis, observando. Na manhã seguinte, deixou a casa. Foi para um hotel no centro da cidade. Um quarto no 10º andar, sem espelhos, com iluminação fluorescente. Dormiu como não fazia há meses. Nenhum som, nenhuma figura, nenhum pesadelo. 2 dias depois, achou que estava a salvo. Na terceira noite, acordou com o mesmo zumbido. A televisão ligou sozinha, exibindo uma tela preta. Mas nela, 3 sombras se formavam, lentamente. Como se surgissem de dentro da tela. Helena gritou. Na recepção, ninguém a levou a sério. Câmeras do corredor mostravam um quarto quieto, uma mulher dormindo. Nenhum som foi registrado. Nenhum sinal de distúrbio. Nada. Então ela entendeu. Eles não estavam presos à casa. Estavam presos a ela. Desesperada, procurou uma mulher que um dos fóruns chamava de a vigia. Uma senhora reclusa, especializada em casos de terror noturno persistente. Vivia numa cabana fora da cidade, sem eletricidade, rodeada por símbolos estranhos esculpidos em madeira. Ao chegar, mal conseguiu explicar a situação. A mulher apenas a observou com olhos cinzentos e serenos. Eles estão famintos, disse. E você está alimentando. Helena perguntou como se livrar deles. Não pode. Mas pode se esconder. Só que tem um preço. Foi então que a mulher revelou uma caixa de pedra, com um buraco no centro. E dentro dela, algo que Helena não podia ver, mas sentia. Um vazio. A vigia explicou: se Helena aceitasse, passaria a carregar o peso do esquecimento. As entidades a deixariam em paz, pois não encontrariam mais medo nela. Mas também não encontrariam mais memória. Seria como viver anestesiada. Sem passado. Sem lembranças do que a tornava quem era. Apenas presente vazio. Helena hesitou. E a aceitou. Hoje, Helena vive numa vila no interior, onde ninguém a conhece. Todos os dias ela passeia pela praça, cumprimenta estranhos como se os conhecesse, e à noite, dorme profundamente. Nada mais a acorda. Mas às vezes, em dias nublados, ela encara o espelho por longos minutos. Como se procurasse algo. Um nome. Uma história. E por um segundo, quase se lembra. Do barulho de passos no quarto. Do sussurro vindo da parede. Do rosto no teto. Mas logo passa. Porque, no fundo, o vazio também observa. E nele, os observadores ainda esperam.